primeiro lugar, eu preciso lembrar vocês de uma coisa bem básica na nutrição de plantas, tá? Tem, né, algo bem primário, tá? As plantas vivem, elas se alimentam de alguns componentes químicos que elas absorvem principalmente pelas raízes. É preciso ter isso em mente, tá? Então esses componentes são entre 16 e 18 elementos químicos, divididos em macronutrientes e micronutrientes que as plantas absorvem pelas raízes. Alguma coisa também entra pela folha, mas muito pouco, tá? Então a alimentação é feita basicamente pelas raízes. Os 3 elementos mais importantes para as plantas são o nitrogênio, o fósforo e o potássio, ok? Cada um desses elementos tem uma função muito específica no crescimento das plantas, no florescimento das plantas, na maturação dessas plantas, tá? Mas é o seguinte, então os 3 elementos principais são esses. Existem outros que não são tão macro, ou seja, que precisam de tanta quantidade, que são o cálcio, o magnésio, né? E tem os micro, que são coisas que precisam em quantidades muito pequenas e que, até se colocado em dosagem excessiva, eles prejudicam a planta, eles são tóxicos. Ok. Então, tendo isso em mente, vamos falar de vamos pegar um exemplo aí de uma dessas soluções miraculosas que o pessoal tem proposto aí. Vamos falar da água de arroz. Então você pega o arroz, põe água, agita, deixa ali uns minutos ali, agita ali, tal, escorre esse arroz, sai aquela água meio esbranquiçada, né? E tem gente que está divulgando que isso aí é um fertilizante, é um adubo para as plantas. Mas isso revela um bocado de desconhecimento do que é esse material que está fazendo ali vamos dizer, aquela poeira branca que está ali naquela água, né? Aquilo ali é nada mais, nada menos do que amido. Então você coloca o arroz na água e vai lavar o arroz, aliás, coisa que já hoje em dia pouca gente faz. Você coloca arroz na água e aquele amido que está ali junto com o arroz, aquela poeira de amido, fica na água. Ok, gente. E aí o pessoal chega, bom, isso é adubo. Eu fico me perguntando de onde que tiraram essa ideia. Porque o amido ele é composto de carbono, hidrogênio e oxigênio. Só esses 3 elementos. Ele é um polissacarídeo, tá? Composto por esses 3 elementos. Só esses 3 elementos. Nenhum desses 3 elementos é considerado um nutriente, um macronutriente. Até porque o carbono as plantas retiram do ar, o oxigênio e o hidrogênio elas tiram da água, que se aplica nas plantas. Então, aquele amido não tem nenhuma serventia para as suas plantas. Nada. Nenhum. O que acontece é o seguinte, tem gente que fala, não, mas eu aplico, coloco essa água de arroz nas minhas plantas e elas estão indo muito bem. Mas é porque é o seguinte, a pessoa começa a aplicar aquilo ali, ela já está com tanta vontade de mostrar que aquilo funciona, que ela dá mais atenção para a planta, ela dá mais cuidado, se tiver uma erva daninha ela arranca, se tiver uma praga ela combate. Então a planta, normalmente ela não precisa de muito adubo e a planta acaba reagindo e ficando até bonita. Mas não tem nada a ver com aquela água de arroz que foi aplicado ali. Nada. Então aquilo ali, gente, quem disser que água de arroz é adubo para a planta, faz favor, prova para mim. E eu acho que ninguém vai conseguir provar. Ok? O que esse amido pode eventualmente fazer, na hora que você aplica isso nas suas orquídeas, ele vai fermentar, ele fermenta, e com isso ele vai atrair inseto, ele vai atrair limo, vai criar limo em cima das suas plantas, vai criar musgo, fica aquele ambiente ali propício à atração de insetos e pragas de modo geral. Então, benefício mesmo, a água de arroz não traz nenhum. O mesmo pode-se dizer para água de feijão. A água de feijão ainda poderia ter alguma proteína urina do feijão que se decompõe no vaso e vira nitrogênio, mas a taxa é muito pequena. Então achar que isso é adubo de orquídea,
Não, não é adubo, ok? Eu vi gente recomendando canela em pó. Bom, para quem não sabe o que é canela em pó a canela é uma árvore, então é tirada a casca dessa árvore, ela é moída, triturada e vira um pozinho, tá? E é usado para fazer, né, rabanadas em modo geral. Aquilo é casca de árvore moída. É adubo? Não, não é adubo. Agora, ele é uma matéria, ele é uma casca de árvore, ele vai se decompor normalmente e ele deve liberar algum nutriente. Ele tem alguns componentes, a gente sabe que a canela em pó tem alguns componentes bactericidas, ele tem uma função bactericida não por causa do que ele seja um pó, e sim porque ele é da canela, e a árvore de canela, a casca da canela tem propriedades bactericidas. Então ele tem a sua serventia, a gente usa ele quando corta uma planta, espalha a canela em pó, ele ajuda a cicatrização, uma série de coisas. Mas dizer que isso é um adubo, não, não é um adubo, ok? E assim por diante, ok? Vocês podem pegar essa lista enorme de coisas que as pessoas estão fazendo de forma doméstica e dizendo que é adubo, e algumas delas podem até ser não um adubo, mas pode ser um alimento muito fraquinho para as plantas, tal, e ela vai se decompor, vai apodrecer e vai liberar algum nutriente para as plantas, mas não é adubação propriamente dita, tá ok? Adubação de plantas, de orquídeas em especial, é uma ciência, não é chute. Tá ok, gente? Então, fica aí a dica para vocês. Quem quiser continuar usando água de arroz, pode usar. Eu não vou ficar brigando com ninguém que usar água de arroz. Depois, na hora que a planta ficar desse jeito, ficar amarelada, depois pode vir perguntar para mim, ô ogro, vem cá, por que minha planta está desse jeito? Ó, eu canso de receber consulta de gente que isso aí. Eu falo, ó, tá faltando adubação. Então, vamos falar de adubação técnica? Vamos lá. Como eu falei antes, as plantas precisam de vários elementos, cerca de 16 ou 17 elementos para crescer adequadamente, sendo que os mais importantes são nitrogênio, fósforo e potássio, nessa ordem, né? Ok, gente. Então, como é que a gente providencia isso aí para as plantas? As plantas não conseguem retirar esses elementos do ar. Então você precisa suplementar isso. Antigamente, quando se plantava muito em xaxim, o próprio xaxim, ao se decompor, liberava muito nutriente. Hoje, usando-se casca de pinos, esse tipo de coisa, ela tem uma capacidade de liberação de nutrientes muito pequena. Então as plantas, se não receberem uma adubação adequada, elas entram em deficiência nutricional. Vou mostrar um exemplo para vocês aqui, olha só. Essa planta aqui está com deficiência nutricional. Olha só, está com deficiência, no caso aqui, de nitrogênio. Essa planta não recebeu adubo. E o que ela está fazendo? O nitrogênio, como é altamente imóvel na planta, ela não é besta, ela está transferindo todo o nitrogênio dessa parte antiga da planta, essa folha aqui já caiu, ela está transferindo o nitrogênio dessa parte antiga da planta para a brotação nova, tentando resguardar a vitalidade e a saúde desse broto novo. Mas vocês vejam que ele já é um pouco mais fraco do que o anterior. Então ela está, inclusive a planta está florindo, ela está vindo com floração. O fato de faltar adubo não prejudica a floração. Ela vai ficar uma floração talvez mais fraca, mas ela não impede a planta de florir. Muito pelo contrário, o excesso de adubação muitas vezes pode fazer com que a planta deixe de florir, principalmente o excesso de nitrogênio. Ok? Mas a planta vai florir normalmente, mas a planta ficou totalmente assim, raquítica. Ela perdeu o nitrogênio daqui de trás, transferiu para cá. Se continuar desse jeito, a tendência é a próxima brotação virar mais fraca, talvez não chegue nem a florir, talvez não consiga, ou dê menos flor, vai dar uma florzinha só, e ela, assim por diante, ela vai enfraquecendo até que a planta morre. E ela morre mesmo. Não aplicou adubo, com o tempo essa planta tende a desaparecer. Tá ok? Então ela está com deficiência de nitrogênio. Ok. Cada elemento
ao faltar, provoca um sintoma diferente nas plantas. Mas o mais importante, aquele que vocês vão perceber de cara, é o amarelecimento causado pela deficiência de nitrogênio, tá? A deficiência de fósforo causa outro sintoma, deficiência de potássio também outro sintoma, e são sintomas muito mais raros, tá? Quando a planta ficou ruim, ficou fraca, ficou toda raquítica, pode saber que nitrogênio está em falta aqui. Ok. Como é que a gente repõe esses nutrientes nessas plantas, tá? Tem várias formas de fazer isso, além, obviamente, daquelas fórmulas mágicas, né, que o pessoal falou aí, né? Então você pode acrescentar adubação, e adubação originada de várias formas, tá? Tem vários métodos, várias formulações e vários mecanismos de aplicação dessa adubação, desses nutrientes nessas plantas. Então nós vamos dar uma olhada nos principais tipos que tem por aí, ok? Principais tipos de formas de adubar as suas plantas. A mais tradicional, a mais usada antigamente, era justamente a adubação orgânica. A adubação orgânica é qualquer resíduo vegetal, ao ser colocado, vegetal, até mesmo animal, colocado aqui em cima da planta, ela vai se decompor com o tempo e ela vai reverter aos elementos que estão contidos ali. Então, por exemplo, se você aplica farinha de sangue numa planta, essa farinha de sangue vai apodrecer, ela vai se decompor, e ela vai liberar primeiro proteína, né? Ela é uma proteína, ela vai se decompor, vai quebrar essa proteína, os micro-organismos ali vão quebrar essa proteína, vão liberar aminoácidos, os aminoácidos por sua vez serão quebrados também, e aí vai liberar principalmente nitrogênio para essa planta. Ok, então se você colocar isso na sua planta, você vai ter um suprimento de nitrogênio bastante bom para as plantas. O problema é a contrapartida disso. É um produto difícil de lidar, mal cheiroso, difícil de armazenar, é problemático. Causa uma infestação de bactérias, de fungos, de tudo ali nessa planta, que você pode ter uma planta muito bem alimentada, mas que entra uma risoctônia, entra um fungo de raiz, uma podridão e apodrece a planta toda. Ok? Então por isso que quase não se usa mais esse tipo de produto. Existe um outro produto, vamos achar aqui um saquinho dele aqui. Voltando a falar para vocês, é o seguinte, vocês vão ver uma série de produtos aqui. Eu não estou fazendo propaganda de nenhum deles. São os produtos que eu uso aqui no Orquidário. Ok, gente? Então, não ganho nada para isso, não estou fazendo merchandising de produto, mas são produtos que eu uso e que funcionaram muito bem aqui no Orquidário. Então, se você quiser usar adubação orgânica, coisa que eu praticamente não uso, né, é o bocashi. Né? O bocashi... Isso aqui virou um nome quase que genérico hoje, né? Antigamente o bocashi era só aquele adubo feito com aquela receita japonesa de farelo de arroz fermentado, era só aquilo ali e tal, e aplicava e era muito bom e funcionava bem. Hoje praticamente qualquer adubo feito a partir de matéria orgânica, ou seja, 100% orgânico, é deixado fermentar, e eles botaram o nome genérico aí de bocashi, tá ok? Então esse aqui é um produto muito bom, funciona bem, alimenta bem as suas plantas, mas tem justamente aquele inconveniente que eu falei. Ele cria vamos dizer, um microcosmo aqui nas raízes das plantas, vamos dizer, de micro-organismos, de bactérias, fungos, que podem não fazer mal às suas plantas, mas eventualmente pode fazer também. Então, pode ser usado, nenhum problema, mas... com os devidos cuidados, tá? Lembrando sempre que o bocashi, ele não se dissolve em água. Então você, na hora que aplicar bocashi, você não vai pegar uma colher dele, dissolver na água e borrifar suas plantas com ele. Tá ok? Existem, acho que se não me engano, fórmulas de bocashi líquido por aí, que eles já dissolveram, tal. Eu não conheço, eu não posso falar deles porque eu não vi. Mas o bocashi, ele é um adubo aplicado normalmente na forma sólida, uma colherinha espalha em cima do vaso a cada 3, 4 meses ali, e tua planta vai reagir muito bem com ele. Para quem gosta das coisas mais naturebas da vida, o bocashi é o produto para você. Ok? Vamos ver o próximo.
Bom, o próximo produto na nossa lista aqui são os chamados adubos semi-orgânicos. Por que semi-orgânico? São produtos cuja base dele é orgânico, ou seja, pode ser totrimamona misturado com cinza, com carvão, ou farinha de osso, farinha de ostra, esse tipo de coisa, mas eles ainda levam uma adição de alguns produtos químicos que dão uma turbinada nesse negócio, dão uma acelerada, ele tem uma ação mais eficiente do que o orgânico puro. Tá, ok? Então, exemplos disso aí é o famoso adubo da OSP, e que funciona muito bem, muita gente usa ele com muito sucesso. E, por exemplo, um que tem feito muito sucesso nos últimos tempos é o Rimitsu, feito por um orquidário lá do Espírito Santo, específico para orquídeas, né? Funciona muito bem. Funciona bem. Ele é especialmente indicado quando você tem plantas que estão nesse estado aqui, ou seja, uma planta que está amarelada, está com falta de nitrogênio, e você quer ter uma recuperação rápida dessa planta. Então você pega isso aqui, é uma colher de sobremesa, uma colher de chá, aquela pequena, espalha em cima do substrato, molha a planta em seguida, reaplica ele a cada 4 meses. Lembrando sempre que o adubo orgânico e o semi-orgânico, eles começam a fazer efeito lá depois de uns 30, 40 dias, e continua fazendo efeito durante 4 meses, né? Então, a planta muda de cor rapidamente. Desde que ela tenha raiz suficiente para isso, a planta vai mudar de cor, vai ficar um verde mais intenso e a planta se recupera muito bem. Funciona tranquilamente muito bem. O que a gente recomenda no caso desses produtos é que você não aplica em demasia. Aplica pouco. Aquilo que eu falei, uma colherinha a cada 4 meses, não fica carregando isso em cima da planta não, porque mais uma vez ela vai criar um ambiente propício para surgimento de fungos e bactérias ali naquele vaso ali, ok? Funciona muito bem, pode usar sem susto, tá? Abrindo um pequeno parênteses aqui, nós vamos falar de vários tipos de adubo. Não adianta vocês ficarem achando que, bom, se eu aplico um pouquinho de adubo, funciona. Bom, se funciona um pouquinho, então vão aplicar bastante. Já põe muito de uma vez. Não. Você colocar muito adubo, você vai salinizar o substrato, você vai intoxicar essa planta e a planta, em vez de reagir bem, ela vai morrer. Então, não faça isso. Outra coisa também que não se deve fazer é ficar combinando adubos. Eu vou colocar esse, vou somar aquele, junta uns 3 ou 4, faz uma salada, faz uma misturada e joga nas plantas. Não funciona desse jeito. Escolhe um adubo que funciona bem para o seu caso, e fica com ele, funciona bem, ok? Não precisa ficar gastando um horror de dinheiro comprando um monte de adubo diferente, tá ok? Nós aqui no orquidário, nós compramos vários tipos de adubo diferente porque nós temos plantas com necessidades diferentes. Vocês vejam aqui, tem uma bandeja aqui, ó. Deixa eu tirar aqui um pouquinho. Vocês vejam que tem uma bandeja aqui de plantinha pequena, aqui, ó. Olha que lindo que tá isso aqui. Show, né, gente? Lindas plantas. Isso aqui recebe uma adubação diferenciada de uma planta adulta. Então nós usamos vários tipos de adubo diferentes para isso aí, ok? Vamos ver o próximo. Então o próximo sistema, deixa eu tirar essa planta daqui. O próximo sistema seriam os adubos químicos. Tem gente que costuma chamar isso de adubo foliar, volto a falar, já falei isso antes em outro vídeo, volto a falar. Não existe essa questão de adubação foliar em orquídeas, é uma lenda. Não adianta você ficar aplicando adubo nas suas orquídeas usando borrifadorzinho. Caiu. Usando borrifadorzinho, borrifando a folha, né? A planta, como eu falei, a planta absorve adubação principalmente pelas raízes. Então você vai aplicar um adubo nas raízes, ok? Dos adubos químicos, que eu prefiro chamar de hidrossolúveis, porque como eles são químicos, ele tem um teor de nutriente muito alto, e isso se você colocar, olha, esse aqui é um exemplo aqui, o Peters aqui, o famoso Peters, né, que hoje é vendido aqui no Brasil com outra marca, mas continua sendo o Peters, né, esse é azul, né, e o que acontece? Se você pegar esse adubo, que tem, esse aqui é o 20-20-20, tem 20% de nitrogênio, 20% de fósforo, 20% de potássio. Se você pegar isso aqui e colocar puro nas suas plantas,
Pega esse e bota em cima das plantas, você vai matar a sua planta. Ele queima a planta, ele é muito agressivo, ele é muito corrosivo, tá? E ele vai estragar, ele vai intoxicar a sua planta, vai queimar a sua planta, você vai perder as suas plantas. Então, todo adubo desse jeito aqui, que é um sal, ele tem que ser colocado diluído em água. Normalmente, para quem, regra geral desses adubos, tanto faz a numeração, se ele é 30, 10, 10, 20, 20, 20, 18, 18, 18, você vai usar 1 grama por litro d'água. Ok? Então, 1 grama é aquela colherinha de cafezinho, que ninguém usa para nada. 1 grama daquilo num litro d'água. E você vai molhar, vai regar a planta com ele. Ok? Então, esse é o adubo químico. Tá? Não adianta ficar aplicando isso em folha de planta, ficar pulverizando, tá ok? Muito pelo contrário, se você começa a aplicar isso demais, só borrifando as suas plantas, você começa a ter este problema aqui, ó. Olha só. Tá vendo? Isso aqui é uma planta linda, maravilhosa, mas olha a folha antiga da planta. Aqui, ó, tá vendo? Isso daqui, ó, aqui, olha como é que sai. Aí. Olha como é que sai. Isso daqui é um tipo de um líquen que se forma nisso e ela se alimenta desse adubo que bate aqui na folha e fica ali e ela forma isso, isso deixa a planta velha. Não vai prejudicar a planta, mas fica feia a planta, então você não quer isso. Ok? Então, esse daqui você aplica, você dissolve na água e você usa de preferência, um regador. Dilui na água e rega as tuas plantas com ele. É assim que funciona, tá? Uma exceção que se pode fazer é no caso das vandas. A vanda, como essa daqui, sendo cultivada a raiz nua, você não tem muito como ficar regando isso aqui. Então você vai usar o borrifador, mas você vai borrifar a planta toda, principalmente as raízes, e com muita frequência, tá? Abrindo só um parêntese, esses adubos aqui são muito solúveis em água. Então você vai aplicar e você vai regar a planta 2, 3 dias depois e esse adubo, tudo que tiver ali vai embora. Ele vai escorrer e vai embora. Então você vai perder o que sobra desse adubo, ele vai embora. Então isso diz o seguinte, eu preciso reaplicar esse adubo com mais frequência. Não é a cada 4 meses. Esse aqui, os adubos químicos solúveis, são de 15 em 15 dias ou de 20 em 20 dias. Tá bom? Vamos falar sobre fórmulas diferentes. Tá ok? Não vou falar especificamente de marcas. Vou falar de formulação e por que a gente usa fórmulas diferentes, tá? O que acontece? Existe vamos dizer, uma lenda por aí de que adubos químicos com alto teor de fósforo favorecem a floração das plantas. Né? Todo mundo já ouviu falar disso, chamado adubo de floração. Né? A gente está aí vendendo planta em exposição, o pessoal chega para a gente e fala, eu quero um adubo de floração. Minha planta não está dando flor, parou de florir, me dá um adubo aí que faça essa planta florir. Não existe isso, gente. É mais uma lenda que enfiaram na cabeça do pessoal. Não tem isso. Não existe um adubo que vai obrigar a sua planta a florir. Muito pelo contrário, existem adubos que podem fazer com que a sua planta deixe de florir. Se você pegar um adubo com alto teor, por exemplo, você vai aplicar um adubo à base de MAP, que seria monoamonofosfato, alto teor de nitrogênio, ou ureia, alto teor de nitrogênio, e você vai aplicar isso de forma pura nas suas plantas, a planta vai crescer, vai ficar verde, mas flor que é bom não dá. Ela fica preguiçosa, por assim dizer. Né? Então a gente não faz isso, a gente usa adubos em proporções de cada nutriente adequado para essas plantas. Ok? Antigamente se dizia que o melhor adubo de uso geral era o adubo mais equilibrado, era o famoso 20-20-20. Vamos pegar aqui. 20-20-20. É o adubo de uso geral. Ok? Então tá aí. Hoje a gente já sabe que este 20 aqui do meio, que é o fósforo, aqui é o nitrogênio, aqui é o fósforo e aqui é o potássio. Esse 20 aqui não tem necessidade. Ele não é tão importante assim.
Então esse 20 aqui não é tirar totalmente, mas nós podemos reduzir ele. Isso foi feito com base num estudo na Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, que pegou um lote enorme de plantas e aplicou adubo durante vários anos com baixíssimo teor de nitrogênio, de fósforo, e não prejudicou em nada a floração das plantas. Continuou crescendo do mesmo jeito. Então, hoje não tem mais a necessidade de aplicar um adubo com alto teor de nitrogênio, de fósforo. Mas a gente dificilmente encontra adubo aí com teor baixo de fósforo, né? Não é fácil não, tá ok? Então continua aplicando 20, 20, 20, mal não vai fazer, não nenhum problema, ok? Vamos falar de ureia? A maioria dos adubos, quase todos os adubos nacionais, todos os adubos brasileiros, eles são desenvolvidos para culturas que estão sendo plantadas em terra, no solo. E com isso eles são produzidos à base de um material muito rico em nitrogênio, que é a ureia. A ureia, ela chega no solo, ela é atacada por micro-organismos e ela se decompõe em produtos à base de amônia, à base de nitrato, que são absorvidos pelas plantas. A ureia não é absorvida pelas plantas. Tem gente que diz que é, mas não é. Tá, ok? Então, o que acontece? Os adubos, os fertilizantes que contenham ureia, eles podem ser muito bons para plantas que estão plantadas em solo, mas para orquídeas que estão plantadas no meio altamente poroso, que é a casca de pinos, ele não tem muita serventia, porque leva alguns dias para que os micro-organismos transformem essa ureia em nitratos e em amônia, que são absorvidos pelas plantas. Até lá você já molhou a planta e esse negócio já foi todo embora. Então, quando você está fazendo uma adubação com adubo de alto teor de ureia, ou seja, produzido à base de ureia, você está dando uma nutrição deficiente para suas orquídeas, principalmente. Ok? Então, essa questão de ureia, a gente procura usar adubos. Por que adubos importados? De modo geral, os adubos importados, eles são feitos a partir de componentes com menos ureia, ou quando usam ureia de melhor qualidade. Essa é a realidade dos fatos. Então nós temos 3 exemplos aqui de produtos, 3 fabricantes diferentes, na verdade tem vários, tem na Itália, tem na Espanha, tem nos Estados Unidos, tem no Canadá, tem vários locais diferentes onde eles produzem adubos específicos para orquídeas. Parece que só no Brasil não tem ninguém fabricando adubo químico específico para orquídea, né? Existe o BIG, né? Feito lá em Viçosa, que aparentemente tem uma formulação mais interessante. Mas de modo geral, esse daqui é o Plant Prod, é um adubo canadense, formulação 20-20-20, como eu mostrei aqui. Tá? Ele não é aquele azul, ele é meio verdinho, né? Um verde clarinho. Funciona muito bem, lembrando sempre, 1 grama por litro d'água, molha a planta toda com ele uma vez cada 15 dias, funciona muito bem. Tem o famoso Peters, né? Muito conhecido, hoje ele é vendido sob outra marca, tá? Esse azul escuro, também na formulação 20-20-20, funciona tranquilamente, você não vai ter problema nenhum com ele. Os mais antigos, isso há 30 anos, a Peters vendia um adubo no Brasil específico para orquídeas, que esse aqui tem ureia, tá, ok? Esse também tem ureia, tá? A Peters vendia um adubo que não tinha ureia, era o 18-18-18 da Peters. Esse adubo não existe mais, a Peters vende isso no exterior, mas no Brasil não chegou esse produto, então não tem. Por outro lado, a Comp Expert trouxe esse produto aqui. Vou ver se eu consigo. Ele está muito pesado, é um saco aqui de 20 quilos. Olha só, esse produto aqui, olha só, 18, 18, 18. E se você ler atrás, ele não tem ureia. Então ele é cor de rosa, ele não é azul. Esse substituiu 18, 18, 18. Nós estamos usando esse produto com resultados excelentes, principalmente nessas mudinhas de bandeja, né? Mudinhas de vaso coletivo, como essa daqui. A gente dá um banho com isso aí nessas plantas uma vez cada 15 dias e a reação é fantástica. Funciona muito bem, tá? Funciona bem legal. Ok? Então, adubos químicos é por aí, tá? Vamos agora falar do último tipo de adubo. Esse já é um sistema de adubação
que juntou as boas qualidades da adubação orgânica e semi-orgânica, que é a facilidade de aplicação, a possibilidade de você aplicar a cada 3, ou 4, ou 5, ou 6 meses, e não precisa ficar aplicando a cada 15 dias, com uma alta eficiência, né? Então juntou as duas coisas, a facilidade de aplicação com a eficácia desse adubo. Isso foi produzido no exterior. Hoje existem vários fabricantes disso no exterior, trazendo isso. A maioria dos adubos tecnológicos são produzidos no exterior, o Brasil é importador desse material, e aquele que nós usamos aqui no orquidário, ele é um pouco pesado aqui, eu saco dele aqui, opa, ó, esse daqui, esse é o Basacoat, a fórmula dele aqui é o 16812, note que ele tem menos fósforo, o que é aquilo que eu falei antes para vocês, não tem necessidade de alto teor de fósforo. Esse 16 aqui de nitrogênio, ele vai liberar aos poucos, então ele não prejudica a floração, a planta cresce muito bem, floresce muito bem, ainda tem 2 micronutrientes importantes, cálcio e magnésio, que eles conseguem colocar, e você coloca isso no vaso. Existe outra marca, existe o Osmocote, que também tem um ótimo resultado. Esse aqui são as bolinhas, olha lá, são as bolinhas, e isso daqui, você coloca ele como se fosse um adubo orgânico. Você pega simplesmente a sua planta, pega ele, eu pego uma pitada de 3 dedos, tá? Ficar medindo com colherinha, ele não tem problema não. Pega aqui, espalha aqui em cima, aqui, ó. Tá? Simplesmente deixa isso vai ficar nesse vaso aí, alimentando essa planta durante 6 meses. Esse é o de 6 meses, existe mais curto, existe mais longo, mas o de 6 meses é o que eu recomendo, tá? Ele vai ficar alimentando a sua planta durante 6 meses, olha que Phalaenopsis espetacular, muito bonito, olha as bolinhas aqui, ó. Isso já foi adubado já há algum tempo com ele, tá? E a planta cresce maravilhosamente bem, né? Toda verdinha, floração em cascata, muito legal. Então esse sistema aqui de adubação é o que nós usamos aqui no orquidário, entre outros, nós usamos todos eles para cada planta específica. Plantinha pequenininha de bandeja usa um, planta já adulta para florir talvez usa outro, planta que vai para a clonagem, que vai para o laboratório, nós não usamos adubo orgânico, semi-orgânico, porque ele atrapalha na hora de ir para o laboratório, ele favorece a criação de fungo e bactéria que contamina as plantas no frasco. Então a gente não usa, a gente usa adubação química. Ok, gente, então tá aí, conforme eu tinha prometido para vocês, um vídeo falando sobre adubação, sem eu explodir nada, não precisei usar uma peruca, não fiquei de cueca, né? Infelizmente não teve piada, mas tá aí a aulinha de adubação. Espero que não tenha ficado longo demais. Quem achou que ficou longo demais, assiste aos pedacinhos, gente. Tá ok? E nos próximos vídeos nós vamos começar a revisitar algumas dicas de cultura, de cultivo, de aquilo que já foi visto anteriormente. Vamos começar com vandas, vamos partir para as catleias de novo, mostrar como é que a gente cultiva isso aqui, qual é o nosso padrão de cultivo, combate algumas doenças. Vamos ver muito assunto, tem muita coisa para a gente ver ainda. Valeu, gente, obrigado. Para quem se inscreveu no canal, para quem não se inscreveu, se inscreva se gostou do canal. Se quiser virar membro também, eu estou em dívida com o pessoal que é membro do fã-clube do canal, porque era para estar dando mais atenção, mas é muito trabalho aqui no orquidário, realmente faltou tempo, né? Ok? Gente, tá aí, muito obrigado e até o próximo vídeo.